Bom, nós vamos começar então a nossa quarta aula, né? Processamento de sinais com GNU Radio. A gente vai fazer agora, eu vou mostrar algumas atividades a serem feitas nessa aula, no que seria interessante vocês fazerem na casa de vocês. Então, o primeiro caso, né, que seria bacana vocês investigarem, é uma cópia basicamente do que nós falamos na teoria. Investigar a natureza do ruído. Então você vai montar esse programinha aqui, né, o signal source com o noise source, vai somar os dois, você vai ter um ajuste aqui da amplitude de ruído, né, através desse GUI range, para você ter aquela barrinha, e você vai estudar, né, o impacto disso, tanto visualizando no domínio tempo, né, no osciloscópio, como no audio sync. Se trata aí de um probleminha bem simples, né? Estou mostrando aqui. Esse programinha está um pouquinho diferente, mas você, né? Ele não tem esse caso aqui que eu fiz, ele não tem o áudio, né? Só para mostrar para vocês. Então vai ser uma coisa mais ou menos assim. Estou rodando aqui. Então vocês percebem o tom, né? O tom aqui, o ruído está em 1. A amplitude do ruído está em 1, conforme eu vou aumentando, você percebe que esse piso aqui, ó, vai progressivamente subindo, vai subindo. Você percebe que é mais fácil você visualizar no domínio frequência do que no domínio tempo, né? É mais fácil você visualizar, e aqui você está com o ruído zero, né? E você tem aqueles efeitos que nós mencionamos. Então você vai montar uma coisa parecida com essa. O GUI range é bem simples, né? O valor que ele parte, aqui nós estamos de 0 a 100, que é um valor enorme, né? 100 vezes o ruído, com 100 vezes mais do que o sinal. O sinal aqui eu deixei em 10, não ficou em 1. E você vai estar escutando isso para você ver. E também verificar os efeitos isso aqui também é muito importante, né? Principalmente do uniforme, o uniforme gaussiano e impulso. O laplaciano ele não tem muita diferença, mas verificar qual que é o efeito, né, em frequência, em tempo, e também, né, você escutar esses diferentes, se você escuta esses diferentes ruídos de forma diferente. Você percebe que a gente fez vários exemplos aqui sem usar o SDR, o que a gente meio que substitui o SDR, às vezes, né, o efeito do áudio, né, a interação, né, com o mundo externo se dá via o áudio. Bom, o próximo flow graph também seria investigar modulação AM mais demodulação mais o modelo de canal, certo? Que nós falamos na parte teórica, basicamente copiar esse flow graph. Aqui eu chamo a atenção que o signal source está em 1K, vamos voltar aqui no AM demodulação, o signal source está em 1K, e o nosso sinal a portadora está usando um GUI range em FC. Sempre lembrando, né, vocês lembram, o FC aqui está em 12K, né? Aliás, ele não está usando o GUI range. Quem está usando o GUI range aqui é o amplitude do ruído, que você vai verificar, né? E isso aqui também é muito importante, né? Esse add constant aqui, isso aqui ele te dá a profundidade de modulação. A profundidade de modulação. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou tirar o áudio sync, né? Para que a gente consiga ver em time e frequency. Vamos ver aqui. O que funciona? Você vai investigar a profundidade de modulação. Então, aqui, ó, só lembrando, né, esse add constant, ele está simplesmente adicionando o nível DC, né, na linguagem aí de instrumentação eletrônica, um offset DC ao seu sinal de baixa frequência, né, o seu áudio, o nosso tom aqui no caso de 1 kHz. Então, quando a gente faz isso, né, você vai dar uma olhada no livro para você relembrar. Aqui nós estamos partindo da profundidade de modulação e você não vai escutar nada, né? Porque aqui, ó, o que eu escuto? Esse aqui é o sinal modulado, eu escuto isso aqui é o nível DC. Isso aqui é o nível DC. Conforme eu aumento a profundidade de modulação, olha que bacana, vai começar a aparecer a envoltória, e é essa envoltória que eu escuto, e você vê no domínio frequência também, né, aparecerem as raias laterais. Até a profundidade de modulação, esse parâmetro chegar ao ponto em que eu tenho a modulação máxima, né, quando o M, né, que os livros falam, é 1,
quando praticamente esse negocinho aqui fica estrangulado. Se você aumentar além disso, né, se você for ver nos livros, se eu aumentar além disso, ó, se eu aumentar além disso, eu vou ter o efeito de modulação excessiva, overmodulation, que isso aí você começa, né, a ter problemas, o seu áudio, né, começa a ficar distorcido, certo? Então, estudem isso, verifiquem aí o que acontece quando você mexe no noise amplitude. E eu não falei na teoria, a gente usou esse termo aqui, ó, complex delay real, delay imaginário, para modelar o canal, porque você não pode usar o J, né? Eu achei aí que, eu acabei vendo, né? Se você for estudar, você vai ver que não pode usar o J dentro do GNU Radio. Então, como alternativa, aqui no Channel Model, você não pode usar delay real mais J vezes delay imaginário. Você tem que usar essa funçãozinha aqui, aí ele entende. Complex, a parte real, a parte imaginária. Então, esse GUI Range ele está mexendo na amplitude de ruído, não num sinalzinho aqui que você está adicionando no áudio, e sim no canal. É um negócio mais realista. Apenas prestar atenção aí, então, né, principalmente a demodulação AM, áudio PS e áudio stop está em torno de 1500, lembrando que o nosso áudio é um tom de 1 kHz. Você pode, se você quiser gravar um wave, um áudio, gravar e ler diretamente desse arquivo e ver o efeito também, se você não quiser usar o tom, fazer um pouquinho mais sofisticado, mas a ideia é você investigar esse caso aqui, né? O efeito do canal na modulação, né? E depois você relembra bem direitinho o que é profundidade de modulação, coisas desse tipo. É um exemplo bem completo. Bom, o outro exemplo seria que eu gostaria que vocês fizessem o Sharp usando modulação FM. Então, vocês viram que existe aquele problema, né, que você gera quando você gera o pulso com Python, você tem dois problemas aí. Você tem a sua amostra, as suas amostras, no caso do Python, elas estão separadas por essa variável sample rate na -1, ou seja, as suas amostras elas estão com essa distância aqui, né? E em cima delas você tem também uma variável que nós criamos lá com o arange, né, do Python, tempo, que é o np.arange, que, né, vamos desenhar aqui em verde, deveria ficar em cima aqui, mas que na prática, tudo se passa como você estivesse fazendo o produto dessas duas funções. Por isso, né, que você tem, no caso lá do Python, do exemplo do Python, o seu tom ele está em torno, o seu chirp, né, o seu sinal ele está em torno do sample rate sobre 2, né? Sample rate sobre 2 aproximadamente. Então tenta fazer aqui esse mesmo chirp, né? esse mesmo chirp usando o VCO, né? Um modulador FM, né? Adicione um áudio sync para escutar o sinal e modifique as frequências para escutar devagar, né? Escuta bem devagarzinho os tons, subindo e descendo, subindo e descendo. E sempre lembrando, né? O áudio sync aceita apenas variáveis float. Use um conversor complex to float. Então, se eu mostrar aqui, então o áudio sync aqui, ele só usa variáveis em laranja, que são variáveis float. Usar esse complex to float, né? Por exemplo, esse complex to float aqui, você pega a primeira opção, que é real, e joga no áudio sync. Procurem fazer isso. Vai ser rapidinho, vocês vão resolver esse problema. E o último exemplo aí que vocês devem fazer nessa aula de hoje também é o delay no áudio, que é um princípio, né, o início dos filtros FIR. Você vai montar esse flow graph, ele vai escutar a sua voz aqui no audio source e vai somar com uma cópia da sua voz com delay. Uma cópia da sua voz com delay e uma multiplicação por uma constante. Você vai escutar isso. Essa variável delay, como nós falamos, isso aqui na verdade é um efeito de eco que você está dando na sua voz. Essa é a realidade, em tempo real você vai escutar isso. Essa variável delay ela não é em segundos. Então ela, como nós falamos, ela varia em amostra. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica delay aqui. Então o audio source, simples, o throttle, o delay aqui
é um inteiro, né, porque se trata de amostras. Então o DLS ele vai ser um GUI range. Aqui o DLS um GUI range que começa em 0, ou seja, sem delay, até sample rate sobre 2. Essa constante que você vai multiplicar é o ganho do delay, né? É o ganho do delay, se o ganho tem 1, se ele é igual ao som, se ele é um pouquinho maior ou menor, né? O gain delay eu setei entre 0 e 10. O parâmetro inicial é 1, né? Ou seja, ele é igual ao seu sinal. Você soma e eu coloquei esse low pass filter aqui, conforme o computador você precisa ou não. Todo o seu sinal ele está em float, você está vendo que está tudo laranjinha. Se você rodar esse negócio, né? Vamos fazer um teste aqui. Ó, tá vendo? Ele tem um delay. Ó, eu vou aumentar o delay. Alô? 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 Teste, 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 teste. Você está vendo que está alguns problemas, eu vou tentar tirar esse throttle aqui, vamos ver o que acontece. Vamos ver se melhora. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, teste, 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 mexendo no volume. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então você vai fazer esse teste aqui. Esse low pass filter eu desativei, mas ele tem o objetivo, né, de tentar dar uma limpada no som. O problema dele, né, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ele dá uns cliques no som bem desagradáveis. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Entenderam? Então ele dá uma limpada no som, né? Eu setei ele aqui para sample rate e cutoff frequency em 3K. Né, 3K. Ele também, além de dar os cliques, dependendo da sua voz, né, eu estou procurando falar mais baixinho, além dos cliques que ele limpa, né, às vezes ele deixa passar um outro, ele impõe aí, por ser um filtro, ele impõe aí um processamento mais devagar, mais lento ao seu áudio. Então procurem fazer isso aqui no computador de vocês, testem a presença do throttle, a presença do low pass filter e escutem aí esse efeito, né? Esse aqui é o princípio dos filtros FEAR, naturalmente você pode adicionar outros delay constante, ou seja, somar 2, 3, 4, 5, 6 cópias, né? Cada cópia com um delay são como se fosse uma cascata, né? O que eu quero dizer aqui, eu vou desenhar aqui que fica melhor. Você colocar aqui, ó, uma outra caixinha de delay, um outro multiply constante, mais um outro aqui, todos com delays diferentes, naturalmente, né? São outros parâmetros. E você vai fazer isso aqui, ó. Você vai passar por vários, né? E você vai somar esses caras todos no Edge. Vai ficar um pouquinho mais complicado, né, de você mexer, mas você vai ter se o seu computador permitir, você vai ter um sinal aí, um sinal mais rico, né? Não só uma amostra sendo com eco, mas mais de uma amostra.